cerca de 30 mil anos atrás, o Homo sapiens vivia naquele mundo mágico que falamos anteriormente. Para ele tudo era habitado por espíritos. Esse mundo em que ele vivia acabou fazendo com que ele criasse o que seria uma proto-religião que hoje a gente conhece como o xamanismo ou curandeirismo. O xamã ou o curandeiro, ele era um membro da tribo que possuía uma espécie de superpoder. E além de ter esses poderes, ele também era considerado o sacerdote, o sábio e o médico das tribos. Todos esses conhecimentos que o xamã adquiria provinham de técnicas e de estudos que eles desenvolveram e começaram a praticar. Os xamãs, eles acessavam o mundo espiritual para conseguir determinar o futuro, conseguir liberar a caça, conseguir acessar formas de cura para o seu povo. E uma das formas com que eles faziam isso era através de estados alterados de consciência. Existem traços xamânicos em muitas culturas, como Sibéria, Bornéu, Nova Zelândia, Austrália, África Central e os índios amazônicos. Mas o mais antigo que a história conhece são os xamãs Noaidis, na Escandinávia, com aproximadamente 45 mil anos. Entre eles, alguns eram escolhidos pelos espíritos para serem xamãs, e para isso eles passavam por um ritual de iniciação. A iniciação xamânica ela estava presente em todas as tribos, e ela era dividida em 3 estágios: a morte mágica, o voo mágico e o fogo mágico. A morte mágica era um ritual em que o escolhido passava por uma morte simbólica e depois um processo de ressurreição com todo o simbolismo dessa nova vida. Eles passavam por um período de jejum e em algumas tribos eram açoitados e até torturados. E ainda sons de flauta e tambores eram insistentemente tocados para facilitar o estado de transe. Algumas tribos, posteriormente, passaram a usar drogas psicotrópicas para acelerar esse processo. E em algumas tradições, isso foi visto como uma decadência do xamanismo. A segunda parte desse processo de iniciação chamava-se voo mágico, ou a grande viagem. Esse era o processo em que o xamã entrava em um estado alterado de consciência e acessava o mundo espiritual. Para conseguir esse acesso, ele fazia através da árvore que une os 3 mundos: o mundo dos mortos, o nosso mundo e o mundo dos espíritos, ou o mundo celestial. Para desenvolver essa técnica, o xamã passava por um intenso processo de autocontemplação e também de meditação. Além disso, ele aprendia a entrar em um estado de êxtase. No momento em que ele ia se valer dessa técnica, ele era colocado dentro de uma tenda que tinha uma abertura em cima. E essa tenda ela era montada em volta de uma árvore. Normalmente essa árvore no hemisfério norte era a bétula. Esse xamã então se colocava dentro da tenda e, usando dessas técnicas, entrava numa espécie de transe e ele espiritualmente escalava essa árvore que simbolizava a árvore dos 3 mundos e assim alcançava o plano espiritual. Entretanto, em nem todas as culturas xamânicas era chamado de voo mágico. Em alguns casos, o xamã ele ia para um barco em alto mar, como por exemplo era feito na Oceania, ou escalava rochas íngremes ou até montanhas muito altas para conseguir acessar os planos superiores. Essa tradição do voo mágico ela se mantém até hoje em muitas ordens iniciáticas, e inclusive é por causa dela que nasceu aquela lenda de que as bruxas usavam vassouras para conseguir voar. A terceira técnica é o fogo mágico. Essa técnica consiste no controle do calor corporal, do calor interno do homem, através de exercícios de visualização, meditação e respiração. É utilizado para domínio da energia sexual, que causa uma libertação espiritual, e também é ligado à energia criativa. Muitos povos e muitas vertentes estão associados a esse mesmo tipo de prática, como a Kundalini, por exemplo, nos yogis. Dessa energia, inclusive, é feito uma espécie de competição no Himalaia, onde os gurus competem em quem consegue secar mais panos através do aquecimento corporal. Eles são colocados nus, naquele frio congelante do Himalaia, com panos em seus dorsos, e quem conseguir secar mais panos vence a competição.
Então essa terceira parte da iniciação ao xamanismo dava a esses escolhidos, a esses iniciados, o controle sobre o calor, tanto externo quanto interno. Na própria Bíblia tem uma passagem que Nabucodonosor coloca os 3 indivíduos no forno e eles sobrevivem ao calor, há uma metáfora sobre isso. Outra lenda conhecida são os textos de Curulém, o celta, que após um feito, teve seu corpo aquecido de tal forma que foram necessários 3 bacias de água para esfriá-lo. Depois desse processo de iniciação, os xamãs mais antigos eles tinham um contato com 4 espíritos primordiais, que eram espíritos de lobos, ursos, peixes e renas. Esses escolhidos, quando entravam em transe e tinham um contato com esses espíritos ancestrais, eles acabavam fazendo os sons desses animais. Esse transe se dava de algumas formas. Ou era com a privação física de comida, ou colocando esses xamãs no frio extremo. Também era feito com a batida rítmica de tambores e, por último, com a ingestão de cogumelos psicotrópicos. Ao entrar em transe, como já dissemos, eles podiam acessar o mundo superior, o mundo divino, o mundo inferior dos mortos e o nosso mundo também, que é o mundo dos encarnados. O importante dessa teoria é que eles usavam a árvore que deu origem aos mitos, por exemplo, como a Yggdrasil, a árvore utilizada futuramente na mitologia nórdica. E é bem possível que essa árvore também tenha sido usada como referência para outras culturas. Numa região onde hoje é o Canadá, existia uma sociedade onde o xamã invocava os espíritos com a ajuda de cantos ritualísticos dentro de um iglu. Esse espírito incorporava no xamã e começava a falar através dele. Enquanto isso, o espírito do próprio xamã ia para a lua encontrar com um homem-lua, responsável pela fertilidade das mulheres e a sorte na caça. Com a evolução da crença mágica do xamanismo e da figura do xamã, acabou-se criando uma magia pictórica. Esses primeiros homens primitivos pintavam as cavernas nas paredes para simbolizar o que acontecia no dia a dia ou alguma ritualística que eles praticavam. Com isso, houve uma evolução para uma arte pictórica totêmica, que foi a construção dos totens, que eram os totens dos xamãs ou os totens dos guerreiros das tribos, em forma normalmente de animais ou de espíritos do mundo superior. Eles eram feitos normalmente de madeira, principalmente pelas culturas do hemisfério norte, mas também na África, algumas tribos africanas marcavam os meninos recém-iniciados nessa vivência com algumas cicatrizes desses totens e eles ficavam com isso o resto da vida. O xamanismo é tão importante que ele influenciou praticamente todas as religiões e pensamentos religiosos no mundo inteiro. Inclusive os maias, os incas, astecas, tribos norte-americanas e até os lamas tibetanos. Hoje em dia, o xamanismo ainda é praticado por povos indígenas e por pessoas iniciadas nessa tradição. Como referência desse tipo de xamanismo mais moderno, temos Carlos Castaneda, um autor que foi iniciado nessa tradição pelo seu mestre xamã Dom Juan e publicou diversos livros sobre esse tema. Encerramos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Espero que você tenha gostado. Aproveita para dar um curtir aqui embaixo no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu! Dá um clima. Na Sibéria. Não é na Sibéria, é na Escandinávia. Voo mágico. Voo da Tinkerbell. Não, tem nada a ver. E compartilhe com seus amigos, espalhe a boa nova. Cara, como é que um cara fazia o som de peixe? Ele ficava em transe. Mas era o movimento do peixe.